Senhor, nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, segundo as nossas necessidades. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor conhece todas elas, porque é o Senhor que sonda os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão aqui essa noite e por todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, a essa pregação. Que o Deus Santo Espírito esteja trabalhando conosco. Amém. Precisamos mais de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. Salmo 127, versículo 1 até o versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre se dá. Graças a Deus. Como é bom poder chegar aqui e ouvir a palavra de Deus. Saber que há esperança para nós. Saber que um dia estaremos com o Senhor. Saber que Deus nos entende. Porque há momentos que eu mesmo não entendo a mim mesmo. Mas o Senhor me entende. Amém. O Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor sabe das minhas necessidades, e com certeza Ele cuida de mim. E aqui no Salmo 127, como nós estamos terminando esse ano, e já daqui a alguns dias entraremos num novo ano, o mundo faz planos, o mundo estabelece metas, porque no mundo jaz no maligno. E as pessoas no mundo que não conhecem a Deus depositam as suas esperanças no homem, como nós já ouvimos. E a maior dificuldade somos nós mesmos. Mas quando nós ouvimos que Deus nos entende, aí há descanso para nós. Porque nós somos difíceis no nosso dia a dia, difíceis de compreender as coisas, difíceis em não ter às vezes paciência com as coisas que acontecem ao nosso redor. E isso nos leva a um ponto que chegamos, que, falando de mim, no primeiro sábado desse mês, eu fui acometido com uma crise de ansiedade tão profunda que precisei ser levado à Santa Casa, ser medicado. Mas aí dizer, mas como que um filho de Deus pode estar nesse ponto? Não sei dizer. Mas aí quando eu ouço que Deus me entende, me traz descanso. Estar ali, naquela angústia, a ponto de não conseguir respirar. Mas o Senhor nos cerca de pessoas prontas para nos ajudar. E foi isso que aconteceu comigo. A minha esposa esteve comigo ali, a minha filha, o meu filho. Eu me senti amparado ali, em meio àquela ansiedade, eu pude descansar e ouvir hoje que o Senhor me entende. É para mim perceber que eu preciso tomar decisões na minha vida para poder mudar as circunstâncias. O que eu estou fazendo com a minha vida em relação às coisas divinas. Para que isso
vida pessoal, física. O que eu estou fazendo? Eu estou correndo atrás do quê? E é por isso que o Salmo 127, Salomão escreve, direcionado sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Percebeu que é tudo em vão? Aquilo que nós corremos atrás e fazemos, pensando em suprir aquilo que nós achamos como necessidade, mas às vezes são as nossas vontades, e aí nos sobrecarrega de tal maneira que chegamos ao ponto de desistirmos de nós mesmos. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós: o que você, meu filho, está fazendo? O ano todo passou, tantas coisas nós vivemos, tantas coisas nós passamos, e às vezes nós não paramos para agradecer a Deus por nada. Porque Paulo, quando escreve lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele vai falar: em tudo dá graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós, na nossa comodidade do nosso lar, nós temos acesso a um copo de água, nós não agradecemos por isso e não percebemos que é a graça de Deus ali conosco, que nos dá esse copo de água, que nos dá o alimento, que nos dá as nossas vestes. Nós achamos que tudo é fruto do nosso esforço. Nós achamos que quando nós trabalhamos, é por nós mesmos, por nossos esforços. E não paramos para agradecer, porque não percebemos que é graça de Deus para conosco. Imagine estar aqui essa noite, é fruto da graça de Deus. É fruto da graça de Deus, que olhou para nós e já antes da fundação do mundo, porque o Senhor é onisciente, Ele preparou para nós esse momento. Ele preparou para nós o poder estar aqui, porque Ele foi gracioso conosco, está sendo gracioso conosco, está trabalhando conosco, embora as mais difíceis situações que nós passamos, o Senhor está trabalhando conosco. Então, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Percebe a soberania de Deus sobre a vida dos seus? Percebe a soberania de Deus sobre tudo isso que está acontecendo e nós achamos que está tudo fora de controle? Não. Está tudo sob o controle de Deus, porque apesar de tudo, Deus está trabalhando com a sua igreja, com o seu povo. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Não é isso que nós fazemos? Nós acordamos de manhã, já tomados por aquela ansiedade de ter que fazer as coisas. Ô Marta, o que você está fazendo? Esquecemos de parar e agradecer a Deus porque Ele nos permitiu levantar da cama mais um dia. Maria escolheu a boa parte e essa não podia ser retirada. Mas é difícil entender isso. Por quê? Porque eu já estou nesse ritmo. Eu estou envolvido nesse ritmo. E mais um ano se passa e outro ano começa e eu continuo nesse ritmo. Ah, meus irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Vê o peso que nós trazemos para nós. Nós corremos atrás do vento, irmãos. Isso
deparamos em situações difíceis, a quem recorrer depois? Aí nós lembramos do Senhor. Aí nós lembramos do Senhor. Mas não é isso que Deus quer. O Senhor quer que nós estejamos com Ele todos os instantes, todos os momentos. E Ele fala aqui, olha, que é inútil também, porque você vai comer o pão que penosamente você trabalhou. E Ele vai dizer aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não é dormir. Não é ficar o dia todo na cama dormindo, esperando que alguém vai trazer alguma coisa. Não. Aqui ele está falando do descanso. Descansar em Deus. Perceber que o Senhor provém para nós as nossas necessidades, sim. Mas não nos entregarmos a essa loucura frenética que é o movimento desse mundo que leva todos a ficarem escravos do trabalho e do dinheiro e pensar que necessitam cada vez mais e mais e não esperar a suficiência do Senhor. É isso que o Senhor está falando, que Ele dá assim aos seus enquanto dormem, enquanto os seus descansam nele. Por quê? Porque Jesus fala, entra no teu quarto, conversa com o Pai. Antes de você pedir alguma coisa, Ele sabe, já reconhece todas as suas necessidades, mas nós não percebemos isso, nós não paramos para administrar isso para a nossa vida. Nós estamos ali todo dia, sobrecarregados de coisas, sobrecarregados de afazeres, sobrecarregados de preocupações seculares, esquecemos daquilo que é celestial e eterno. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós não paramos para pensar, irmãos, que quanto mais nós acumulamos tesouros celestiais, o Senhor nos recompensará naquele dia em que nós nos apresentarmos diante dEle e nós receberemos das mãos dEle o nosso galardão. Mas nós preferimos acumular coisas terrenas e passageiras que ficam aqui, e com isso nós cansamos, nós nos sobrecarregamos e nós chegamos a ponto de desistirmos de nós mesmos. É isso que acontece. Todo dia é assim, todo mês é assim, todo ano é assim, e parece que não há mudança. Não há. Porque às vezes nós vivemos o ciclo do mundo e não aquilo que Deus quer para nós. Porque a palavra de Deus, lá em Jeremias, vai dizer assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Percebe? Que quando eu me apoio na minha própria força, naquilo que eu sei, naquilo que eu entendo ser o melhor para mim, eu aparto o meu coração do Senhor, eu me afasto do Senhor, eu estou dizendo para Deus: eu não necessito de Ti, Senhor, porque eu tenho tudo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho tudo e eu não preciso do Senhor. Por quê? Porque eu estou depositando tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, naquilo que eu conquistei. E não entendo que é tudo graça de Deus. É o Senhor que trabalha conosco, é o Senhor que nos dá. O ar que nós respiramos é graça de Deus. O poder andar é graça de Deus. A razão é graça de Deus. O poder enxergar é graça de Deus. O poder abraçar meu irmão é graça de Deus. Mas eu não faço aquilo que Paulo diz lá, como já foi dito, em tudo é graça. Tudo. Poder sentar e vestir, calçar os meus pés é graça de Deus, irmãos. Nós entendemos isso, e mais um ano termina sem entender isso. O nosso comportamento, como tem sido o nosso comportamento, nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos e somos imediatistas e não esperamos em Deus. Continua lendo lá Jeremias 3, onde o irmão parou. Bom é esperar a salvação
Aí nós vamos ver um irmão precioso que achava que tudo tinha que ser do jeito dele. Mas Jesus vai trabalhando com ele, vai lapidando aquele irmão. Lá em João 13, Jesus ali, num momento tão especial com os seus discípulos, ele ali vai lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo era um momento de uma coisa tão humilhante. Ele sendo Senhor, sendo Mestre, lavar os pés dos discípulos. Mas quando chega naquele discípulo, Pedro, Simão Pedro, ele olha para o Senhor e diz: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Imagine Pedro ali, o sentimento dele naquela hora, achando que o que ele estava dizendo e o que ele estava tentando transmitir ali era o certo e o correto. Ele é imediatista. Jesus fala para ele: não, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não tem participação comigo. Imagina, eu sou o teu mestre, mas se você, Jesus até entende, você deveria lavar os meus pés, mas não. Se eu não lavar os teus pés, você não participa comigo. E o que nós temos feito da nossa vida, irmão? Tudo que nós temos feito, será que nós temos participação com Ele em tudo que nós temos feito? A palavra de Deus é para nós analisarmos e pensarmos, refletir sobre a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de voltarmos e nos achegarmos mais a Ele. Então Pedro fala: não, Senhor, então lava todo o corpo. Pedro, você já foi salvo. Seu corpo já está lavado, Pedro. Agora os pés necessitam ser lavados, porque está contaminado com as coisas desse mundo e fala de santificação diária. Todos os dias da nossa vida. Lavar os pés ali é um símbolo de amor e de santificação, onde o meu agir como um santificado de Deus vai santificar a vida dos nossos irmãos também. Esse Pedro está sendo trabalhado, irmãos. Jesus fala, olha, lá em Mateus 16, Jesus fala: olha, eu necessito, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, vou sofrer, vou ser espancado e vou ser crucificado. Não, Senhor, tenha compaixão de ti. Isso de modo algum lhe acontecerá. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Pedro ali, na sua atitude e ansiedade de preservar a vida do Senhor, ele sugere isso. Mas Jesus repreende a Satanás, que falava através do Pedro. Mas Pedro está sendo trabalhado por Jesus. E um homem imediatista, um homem ansioso. Em João 18 nós vamos perceber que Pedro corta a orelha de Malco, tentando livrar Jesus daquilo que era só Jesus clamar ao Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos ali a favor dele. Mas ali é a vontade do Pai que está se cumprindo na vida do Filho, apesar da dificuldade. E Jesus cumpre a vontade do Pai por amor ao Pai, amor aos seus, amor à igreja. Mas Pedro não entende, ele corta a orelha de Malco. Jesus restabelece a orelha de Malco, mas repreende a Pedro. E as coisas vão acontecendo. E Pedro, que promete e diz e afirma com toda segurança que estaria com Jesus e morreria por ele, nega Jesus por 3 vezes, conforme o Senhor havia dito a ele. Mas há um momento que diz lá em Lucas que Jesus, quando sai do pretório, Pedro vê a Jesus
graça, e ali Pedro cai em si a respeito de tudo que aconteceu, o que ele tinha feito. E esse chorar amargamente é arrependimento. Irmãos, por isso que nós devemos viver muitas coisas e nos arrepender todos os dias diante de Deus. Mas qual é a atitude de Pedro? Ele vai pescar. Depois de Cristo haver ressuscitado, de tudo que ele viu, de tudo que ele aprendeu, ele foi pescar. E ele era um influenciador, leva todos os outros que estavam com ele. Ele vai pescar. Mas o Jesus vai lá tratar com ele. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Alimente-as. Tu me amas, Pedro? Senhor, o Senhor conhece, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dando uma missão ali. Aquele homem imediatista, aquele homem que agia conforme o seu pensamento ansioso. Jesus estava confiando a ele as suas ovelhas. Sabe, irmãos, às vezes nós somos pegos, como eu fui pego, numa crise de ansiedade, porque às vezes eu não deposito toda a minha vida diante de Deus, eu não deposito toda a minha confiança no Senhor, eu não paro para atentar para tudo aquilo que o Senhor é para mim, e depois atentar para tudo que Ele já fez e tem feito para mim e para a minha família, e também para a igreja que são os meus irmãos em Cristo. Eu faço como aqueles no deserto, como diz aqui no Salmo 106, eu gostaria de ler alguns versículos para os irmãos, para que nós chegamos ao entendimento. Salmo 106, 7 vai dizer ali, o salmista dizendo, ele fala assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não atentaram, que eles não prestaram atenção, eles estavam distraídos com outras coisas, eles distraíram com as coisas do Egito e não atentaram às maravilhas que o Senhor fez ali, mostrando para eles que o Senhor estava no comando ali, que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor era quem os tiraria dali através de Moisés. Então eles não pararam, eles não atentaram para isso. O foco deles estavam dispersados, eles não tinham um foco único como nós devemos ter, como filhos de Deus, e nós sabemos que o nosso foco é Cristo. Nós sempre dizemos isso, mas não se incomode, porque Paulo diz: não me importa repetirmos muitas vezes a mesma coisa, mas importa que nós cheguemos ao entendimento. Mas o povo não atentou. E por não atentar, eles não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Quando eu não presto atenção, eu não aprendo. E aí, eu esqueço, eu não lembro, não dou importância. E por não lembrar, eles foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Está vendo, irmãos? Não parar para atentar às coisas de Deus. Não lembrar das coisas de Deus. E Jeremias vai dizer, que ele preferia trazer na memória aquilo que lhe dava a esperança. E a nossa esperança é Cristo. E nós não paramos para atentar no que Cristo fez e está fazendo para conosco. Nós não lembramos de Cristo e nos tornamos rebeldes naquilo que diz obedecer a Deus e entregar tudo isso nas mãos. Mas Ele os salvou por amor do seu nome. Irmão, se nós estamos aqui, é porque Deus nos amou, sim. Mas Ele nos fez a chegarmos a Ele por amor dele mesmo. Para fazer notório o seu poder. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Notório. Tornar o seu poder amplamente conhecido. O que
que Deus queria do seu povo era que o seu povo o conhecesse. E em conhecê-lo, o povo conheceria a si mesmo e se arrependeria. Era isso que o Senhor queria, mas eles não. Aí vai continuar dizendo, olha, o Senhor repreendeu o mar vermelho e ele secou e fez o povo passar pelos abismos como por um deserto, salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Só que daí, cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Eles não esperaram para saber a vontade de Deus. Eles não aguardaram para saber o que Deus tinha para eles. Entregaram-se à cobiça no deserto e cantaram a Deus na solidão. Por isso que Deus, em momentos, Deus quer destruir todo esse povo. Só não destruiu porque Moisés intercedeu diante de Deus por aquele povo. Percebe, irmãos, como que é tão grande a misericórdia de Deus, que às vezes, como eu disse, às vezes eu não entendo a mim mesmo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que há um intercessor sentado à direita dele, intercedendo por mim, todo instante da minha vida. Jesus Cristo, seu Filho, crucificado, sim, morto, mas ressuscitado. Amém. Voltou aos céus, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por todos nós. Aquele povo só continuou porque Moisés intercedeu por eles. E aí nós vamos ver que Saul também desobedeceu, não agradou a Deus, não aguardou a chegada de Samuel, porque confiou na sua própria espada e desesperado, ansioso, porque todo o seu exército ia se dissipando, então ele vai lá e oferece um holocausto a Deus. E Moisés, Samuel chega, o repreende, o seu reino ia ser agora confirmado por Deus, porque com um pouco contingente seu você ia vencer toda essa imensidão de filisteus, mas você não obedeceu, você não aguardou a vontade do Senhor. Então o seu reino foi rejeitado. Agora o Senhor vai preparar, e já preparou, um homem segundo o coração dele. Percebe, irmãos, o que a inquietação e a ansiedade nos leva? O reino de Saul foi rejeitado. O povo lá em 1 Samuel 8, a gente vai ver um povo totalmente disperso, desatento à vontade de Deus, atento às outras nações que têm um rei para governar, então pede um rei a Samuel. Samuel fica assim entristecido e ao mesmo tempo revoltado com a atitude daquele povo, mas o Senhor diz para ele assim, olha, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Está lá em 1 Samuel 8,7. O povo rejeita Deus por causa da sua inquietude, da sua ansiedade e por não saber aguardar a vontade de Deus, por não saber aguardar aquilo que o Senhor tem para ele. Rejeita o governo de Deus sobre a sua vida. Que nós possamos repensar, irmãos. Será que o trabalho não está governando a nossa vida? Será que o dinheiro não está governando a nossa vida? Será que o comer bem não está governando a nossa vida? Será que o vestir as melhores roupas não está governando a nossa vida? Será que não vestir o melhor calçado não está governando a nossa vida? Enquanto há no mundo nações que passam fome, andam descalços com roupas rasgadas, porque não têm acesso àquilo que nós temos acesso, e nós não agradecemos a Deus, não damos graça a Ele em nada. Mas o homem, segundo o coração de Deus, era Davi. E Davi governou sobre Israel, sim. Foi o maior rei em toda a história de Israel. Ele errou, sim,
posição. Ele quer saber o quanto ele tem de poder em suas mãos para enfrentar uma possível guerra contra o inimigo. Irmãos, mas ele tem Joabe, que é o comandante do seu exército, e o repreende. Não, meu Senhor, que o Senhor multiplique 100 vezes mais esse povo, e que o Senhor, o meu rei, o veja, mas não faça tal coisa. Mas lá vai dizer que a palavra do rei sobrepôs a palavra de Joabe. Com certeza ia sobrepor, porque ele era rei, Joabe era comandante do seu exército, Joabe faz segundo a vontade do rei e faz sucesso. Mas nós vamos ver, irmãos, no próximo capítulo lá, que o coração de Davi, ele sentiu o seu coração bater diferente. Ele percebeu o que ele tinha feito e ele se arrependeu. Mas teve consequências. O Senhor dá a ele 3 coisas para ele escolher: 7 anos de fome sobre a terra, fugir 3 meses dos seus inimigos. Imagine um homem que fugiu 15 anos de Saul, 15 anos fugindo, vivendo em cavernas, em antros e nas extremidades da terra. E a terceira é que haja peste na sua terra por 3 dias. Qual que é a resposta daquele homem? Porque o profeta Gade vai dizer: diz agora o que você escolhe, porque eu preciso levar a resposta para aquele que me enviou. E Davi disse para Gade: estou em grande angústia. Estou angustiado. Eu agi sem noção, sem senso, confiando na minha força, de acordo com aquilo que eu sou. Eu esqueci da soberania de Deus e desprezei a soberania de Deus, agora estou angustiado. Mas ele fala: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as tuas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairei. Ele escolheu cair nas mãos do Senhor, porque há muitas misericórdias, mas não nas mãos dos homens. E olha como o coração do homem é perverso, porque de tudo isso que aconteceu, o resultado foi 70.000 mortos. Ele escolhe a misericórdia de Deus, mas a consequência foi 70.000 mortos no seu reino. Ele clama pelo povo: Senhor, fui eu que errei, fui eu que pequei, essas ovelhas não fizeram nada, Senhor. Aí depois a orientação é para ele oferecer sacrifício, e nós sabemos toda a história depois. Mas foi uma atitude impensável, num momento de ansiedade, em querer conhecer a sua própria força, colocou todo o seu reino em risco, todo o seu reino sob julgamento, 70.000 mortos pela atitude do rei impensado. Por isso, irmãos, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós... há consequências. Mas o que Jesus diz para nós a respeito disso? Lá em Mateus 6, 25, ele vai olhar para os seus e vai dizer: olha, vocês estão andando de maneira não correta, diante de tudo aquilo que eu tenho lhes ensinado. Vocês estão ansiosos. Não andem ansiosos. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. O Senhor Deus cuida de tudo. De tudo. Salomão nunca se vestiu como um lírio, se veste em toda a sua glória. Mas ele perece. Mas o Senhor, quanto mais a vocês, o Senhor não vai cuidar, vai. Vocês estão ansiosos pelo alimento, pela vestimenta? Não. Jesus está dizendo para os seus: descansem em mim, descansem no Senhor. Confia em mim, confia no meu Pai, confia em Deus. Eles estão andando, mas não estão entendendo. Precisa trabalhar com eles, precisa mostrar para eles. O Senhor está nos mostrando dia a dia a sua palavra, como nos mostrou no começo. Mas nós não estamos entendendo, nós estamos desatentos como o povo ali. Eles não atentaram para as maravilhas do Senhor. Se não atentou, esqueceu. Se esqueceu, se rebelou.
Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que isso não aconteça, que nós estejamos orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, nessa caminhada, que não é fácil, não. Mas nós temos um lugar para chegar, porque todos têm. Porque Asaf diz, eu só caí em si, de tudo aquilo que eu estava pensando, quando eu entrei no templo do Senhor, e vi o fim de todos eles, de todos aqueles, os ímpios que prosperaram, sem a presença do Senhor, sem a direção do Senhor, sem vida no Senhor, alheios às coisas desse mundo. Eu só atentei quando entrei no templo do Senhor e percebi que para tudo há um fim e há um destino, tanto para nós, filhos de Deus, como para aqueles que servem a esse mundo. E aí Jesus vai dizer, olha, lá em Mateus 11, isso que é maravilhoso, gente. Mateus 11, 25, Mateus 11, 28, vai dizer assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus olha para a situação daqueles que estão sob o jugo da religiosidade, sob o jugo do pecado. E nós sabemos, irmãos, que o jugo é tudo aquilo que nos aprisiona, que nos faz escravo, que nos submete. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês estão cansados da religiosidade? Vocês estão cansados do pecado? Vocês estão cansados da lei que os fariseus dizem cumprir, mas não cumprem e querem que vocês cumpram? Vocês estão cansados desse jugo? Mas vinde a mim. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, irmãos, quantas coisas o Senhor tem para nós, mas nós não atentamos. E trazemos para nós um jugo pesado, um fardo pesado, por escolhas que nós fazemos, sem consultar ao Senhor, sem consultar o nosso cônjuge. Fazemos por fazer. E aí, depois que está feito, aí vem o cansaço, vem a ansiedade, vem a inquietação, não há descanso. Por quê? Porque nós não estamos indo de encontro a Cristo, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, há descanso nele, há esperança nele. Pedro foi trabalhado, irmãos, e aí esse homem trabalhado, depois de receber poder do alto, o Espírito Santo em sua vida, porque antes lá ele ainda não tinha a presença do Espírito Santo. Ele estava com Cristo, mas não tinha a presença do Espírito Santo habitando na vida dele. E esse homem, ele foi trabalhado de uma tal maneira que é maravilhoso depois a gente vê tudo o que o Senhor fez através da vida dele. E ele vai dizer lá, em 2 Pedro 3,8, ele vai dizer, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, lembra daquele homem imediatista que corta a orelha do mal? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não se cansem achando que o Senhor está trabalhando. Não, irmãos. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E outra tradução vai dizer que o Senhor não atrasa. Não atrasa o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
E esse Pedro, irmãos, ele vai dizer também, na sua primeira carta, ele vai dizer assim, olha, no capítulo 5, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Esse humilhai-vos, irmãos, é sujeitar ao jugo do Senhor, estar disposto a fazer a vontade do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ninguém cuida melhor de nós, irmãos, do que o Senhor. E para encerrarmos, eu vou ler para os irmãos uma coisa muito maravilhosa aqui. Um momento muito maravilhoso que eu demorei para entender, mas o Senhor nos dá graça. Os irmãos lembram de Jacó? Aquele que é tido como enganador. Os irmãos lembram tudo que ele fez com o seu irmão? Ele precisaria ter feito aquilo? Não. Mas no momento de ansiedade e de querer ter aquilo que o Senhor daria para ele, sem que ele antecipasse nada, então ele vai lá, junto com a sua mãe, ele promove tudo aquilo ali e ele é abençoado por Isaac, seu pai, como a primogenitura, agora ele tem que fugir do seu irmão. E ele foge. Enquanto ele foge, a palavra de Deus vai ali no capítulo 28 de Gênesis, vai dizer assim: partiu Jacó de Berseba, seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse é o sonho de Jacó. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E aí depois ele desperta do sono, ele vai falar que o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E é interessante que ele não entende o que o Senhor fala para ele antes, que o Senhor estaria com ele, que ele voltaria e daria a ele toda aquela terra e toda a descendência dele. Só que nos versículos seguintes ele vai negociar com Deus e ele fala assim, no versículo 20: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Entende, irmãos? Que esse homem, que em sonho o Senhor fala com ele, que está com ele, e aí ele diz: se o Senhor for comigo e fazer tudo aquilo que está no coração dele, aí o Senhor será o Deus dele. E nós sabemos de tudo que aconteceu, ele vai até Labão, em tudo que aconteceu na vida dele, o Senhor não desamparou Jacó. Mas há uma coisa que o Senhor precisa: trabalhar com ele. Jacó é trabalhado. Só que há um momento em que ele está no vale de Jaboque, só ele e Deus. E ali ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Há confissão ali. O Senhor pergunta o nome dele. E não é mais Esaú, como ele disse ao pai dele: eu sou Jacó. Agora ele está ferido de uma das suas coxas. Ele está mancando. E aí ele tem um encontro com o seu irmão, preparado por Deus, guardado por Deus.
receber aquilo que Jacó havia mandado. Mas Jacó vai dizer assim, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Esaú aceitou. Só que Esaú oferece uma coisa para ele. Na nossa vida, enquanto nós estamos aqui, há ofertas. Nós precisamos atentar para todas elas, irmãos, se procede de Deus ou não. Porque Jesus, quando está sendo tentado lá no deserto, se tu és filho de Deus, tu transforma essa pedra em pão. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O inimigo é astuto. Jesus respondeu com a palavra, agora ele usa a palavra para tentar a Jesus. Se tu és filho de Deus, se atira daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito. E Jesus responde com a palavra. E aqui há uma oferta para Jacó. Disse Esaú, partamos e caminhamos, eu seguirei junto de ti. Esaú quer ir junto com Jacó. Esaú quer que Jacó o acompanhe. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em seguida. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor. Jacó não aceitou nenhuma das ofertas que o seu irmão lhe fez. Por quê? Porque ali não é mais aquele Jacó ansioso, aquele Jacó que negocia com Deus. Agora é um Jacó dependente de Deus. E quando ele diz que ele vai andar no passo do gado, ele está dizendo, agora quem me guia é o Senhor. Eu estou sob o controle e o domínio do meu Deus. Eu ando segundo a vontade dele. Não é segundo a tua vontade, Esaú. É segundo a vontade de Deus. Agora ali não é mais aquele Jacó enganador. Ali é Israel. Aquele homem que lutou com Deus, transformado por Deus, que esteve a sós com o Senhor no vale de Jaboque, viu a glória do Senhor. É um homem transformado que não anda mais agora segundo o conselho desse mundo, segundo o conselho dos ímpios, segundo a direção e as diretrizes desse mundo. Não é mais um homem que anda com aqueles que são do mundo, é um homem que anda com aqueles que são do Senhor e segundo a vontade do Senhor. Por isso ele diz, agora eu vou no passo do gado. E foi não querejando sim, mas na presença do Senhor. Ele não foi rápido como ele foi lá para Arã, em busca da sua riqueza, da sua família, da sua esposa. Não, agora é um homem que segue na direção do Senhor. É um homem que está agora debaixo das mãos do Senhor e não anda segundo o conselho dos ímpios e também não assenta na roda dos esclarecedores. Agora Jacó deixou de ser um enganador e é um bem-aventurado na presença do Senhor. Não há ansiedade mais nesse homem. Por isso, irmãos, que nós possamos entender a palavra de Deus, que nós possamos compreender a palavra de Deus. Nós somos equivocados, sim. Às vezes nós deixamos muito a desejar. Nós não andamos segundo a vontade de Deus em momentos da nossa vida. Não totalmente. Mas há um descanso para nós. O Senhor nos entende e nos ouve. Graças a Deus.